Beleza? Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que legal ter você por aqui. Cara, o que a gente vai fazer hoje, Eduardo? Hoje nós vamos falar sobre 5 casos de uso que estão transformando o mundo à nossa volta, beleza? Eduardo, é dicas e truques. Por que você está trazendo 5 casos que estão revolucionando o mundo à nossa volta? É simples. Eu quero que entre na sua cabeça que esses 5 casos de uso, eles estão intrinsecamente ligados no seu dia a dia, no dia a dia das nossas vidas, beleza? E eu quero que você entenda que a ciência de dados está transformando o mundo à nossa volta e você já vai entender por quê. Sabe por quê? Porque você vai conhecer 5 casos de usos de 5 empresas gigantes pelo mundo que se utilizam dela. Isso mesmo, da ciência de dados, beleza? Então vamos embora? Beleza. O primeiro caso de uso que eu quero trazer para vocês é o Facebook. Talvez o Facebook seja a empresa que mais se utiliza de ciência de dados no mundo. Ela tem registradas cerca de bilhões de pessoas. Só aqui no Brasil, cerca de 100 milhões de pessoas estão cadastradas no Facebook. Então, se nós temos 200 milhões de pessoas, é como se 50% da população tivesse cadastrado no Facebook. E eu já ouvi algumas vezes por aí, mas o Facebook morreu, as pessoas não usam mais o Facebook. Mas acontece que as características das pessoas, elas estão já cadastradas no Facebook. O seu perfil da época que você navegava no Facebook já ficou. E algumas coisas mudam na vida da gente, mas tem coisas que não mudam. Então, são informações ainda muito preciosas para as mais diversas empresas no mundo. E é aí que entra o tchan do Facebook, que é o seguinte: o Facebook se utiliza das informações dos usuários para fazer publicidade e propaganda. Sabia, cientista de dados? É. E como é que ele faz isso? O Facebook, ele procura encontrar pessoas que são parecidas com outras pessoas. E como é que ele faz isso? Por meio de algoritmos, por meio de cálculos matemáticos. Então, ele procura o usuário ver que está próximo, ele procura quais são os usuários que estão próximo do usuário V, como a gente está vendo nessa figura aqui. Ó. O usuário Y está próximo do usuário V, por meio de variáveis que ele consegue ali fazer a mensuração de qual é a distância que o usuário Y está do usuário V. Beleza, Eduardo? Entendi bulufas por que você está falando isso. Eu vou te dar um exemplo prático, beleza? Eu, Eduardo, ali CEO do Ciência dos Dados, o portal de ciência de dados aí no Brasil, beleza? Eu quero encontrar pessoas que são parecidas com você para que eu possa ajudá-las por meio do ensino da ciência de dados, beleza? O que o Eduardo faz? Eduardo vai lá, contrata o Facebook e fala: Facebook, encontra pessoas parecidas com essas outras aqui, porque essas outras aqui gostam de ciência de dados. Então, se você procurar pessoas parecidas com essa, pode ser que elas tenham semelhança e eu consiga ajudá-las também. E aí eu vou, falo isso para o Facebook e o Facebook. Beleza, Eduardo, CEO do Ciência dos Dados. Eu cobro tanto para encontrar as pessoas. E aí o Eduardo vai lá e faz o seu investimento em publicidade. E aí o Eduardo vai e encontra você que gosta de ciência de dados. Você entendeu onde que está um grande trunfo da ciência de dados? No Facebook, que é uma das maiores empresas em anúncios digitais no mundo. Entendeu a sacada? Beleza, Eduardo, entendi. Mas e como é que está a lógica aí da ciência de dados? Explica um pouco melhor. O Facebook, ele possui dados, mas muitos dados dos seus usuários. Desde preferências, momento de vida, se está casado ou não, se tem filhos ou não, inclusive da renda, informações de pagamento, informações de onde mora, de gostos e preferências. E isso vale um tesouro. Como o Facebook detém essas informações, quando eu peço para que ele encontre pessoas que gostem de ciência de dados, ele encontra isso com muita facilidade, porque ele tem lá catalogado nos seus bancos de dados as pessoas que gostam de ciência de dados. Então, ele acha com uma precisão incrível, e aí eu consigo me comunicar com você. É fantástico, não é? O próximo caso de ciência de dados, o segundo caso que tem impactando, que está trazendo um impacto
gigante no mundo, principalmente no comércio eletrônico, é a Amazon. Quando a gente olha aí a Magalu, quando a gente olha Mercado Livre, quando a gente olha essas grandes empresas de e-commerce, elas buscam geralmente a expertise da Amazon. Por quê? Porque a Amazon é uma empresa data-driven, é uma empresa intensiva em dados, é uma empresa que investe muito em ciência de dados, tanto para decisões estratégicas quanto para decisões operacionais. Decisões estratégicas, ela consegue fazer predições sobre qual é o rumo da indústria dela, qual é o rumo do mercado no qual ela está inserido. Por ela ter muitos dados, ela consegue traçar estratégias de forma mais precisa. Só que isso é a parte estratégica. Só que é aí que vem uma coisa que eu tenho chamado muita atenção, que é algo fantástico e que é algo operacional, que é o seguinte. A Amazon tem desenvolvido algoritmos que fazem previsões acerca de futuros produtos que eu possa comprar, e ele já tem utilizado essas decisões de predições de futuros produtos que eu vou comprar para alimentar a sua entrega operacional. Então, o que eu quero dizer com isso? A Amazon vai lá, faz a predição de que tem X usuários que podem comprar os produtos A, B e C, e aí ele move por meio da sua logística esses produtos para o centro de distribuição mais próximo de onde estão esses usuários que ele fez a previsão que possivelmente iria comprar. Olha só que fantástico. Então, o que você está querendo dizer, Eduardo? Eu estou querendo dizer o seguinte, que a Amazon já está prevendo que eu vou comprar e já está mandando o produto para um centro mais próximo. Por quê? Porque ela otimiza a entrega, entrega mais rápido, e aí o cliente fica mais satisfeito porque entregou mais rápido, e ela também desafoga ali o seu operacional e a sua logística. É ou não é fantástico? Além disso, a Amazon ela tem um sistema, um motor de recomendação que é muito preciso, mas muito preciso. Assim como o Facebook, a Amazon ela possui dados, mas muitos dados dos seus usuários, das pessoas que navegam no seu site e fazem compras. Por ter muitas características dos seus clientes, ela consegue desenvolver modelos que são muito assertivos na hora de se fazer uma recomendação. Então, quando a Amazon faz a recomendação de um livro para você, certamente ela já passou os seus dados por um algoritmo, e esse algoritmo muito preciso, e o seu algoritmo muito preciso, conseguiu prever que você vai gostar, que é uma recomendação boa a se fazer para você e que você provavelmente vai gostar daquele livro e vai comprar aquele livro. Percebe o poder da ciência de dados? Beleza. O terceiro caso da ciência de dados que está transformando o mundo é o caso da nossa Uber. Cara, a Uber, eu tenho certeza que grande parte de vocês já utilizou um táxi, um Uber, para fazer uma viagem. E cara, a Uber é uma empresa que ela precisa estar mergulhada no Big Data. Por que Big Data, Eduardo? Porque as informações do Uber para fazer as suas predições tem que ser em real time, é ali agora. Eu estou chamando o Uber e o Uber ele tem que ter uma previsão muito assertiva do melhor motorista para chegar até mim, no motorista que está mais próximo de mim. Além, depois de eu entrar no carro desse motorista, ele tem que mostrar para o motorista qual é a rota mais rápida para chegar no destino que eu quero chegar. Então, é uma empresa que precisa investir muito na infraestrutura de Big Data. Ou seja, é uma empresa que faz predições utilizando dados em tempo real. E dados em tempo real, a gente está falando de Big Data, porque são muitos dados. Grande variedade, volume, velocidade, variedade, beleza? E, nesse caso, valor também, né? Porque é uma empresa que vale muito, é uma empresa muito valiosa no mundo. E não é à toa, não é mesmo? Beleza. O quarto caso que eu queria trazer para você de instituições que estão mudando o mundo é da instituição bancária, é o Bank of America. O Bank of America é um desbravador da área de ciência de dados. Eles possuem um assistente pessoal conhecido como Erica, que já possui 45 milhões de clientes, de usuários. São pessoas no mundo inteiro que se utilizam desse assistente pessoal e ela consegue fazer o reconhecimento dos seus clientes por meio de voz. Ela consegue fazer o reconhecimento do cliente
inclusive para fazer login por meio da voz dos seus usuários. É ou não é fantástico? O Bofa é desbravador nessa área de assistentes virtual. Só que não é só isso. Como uma instituição bancária em si, o Bofa ele investe muito em predições de limites de clientes, em risco de clientes, beleza? Nas bolsas de valores também tem ciência de dados fazendo previsões de preço, de oscilações de preço. Além dessa expertise em assistentes virtuais, o Bofa, como um bom banco, uma boa empresa do sistema financeiro, também se utiliza da ciência de dados para fazer predições de preço, valor, risco, limite, de momento de vida do cliente, de informações mais diversas para se fazer o contato entre o cliente e o banco, beleza? Por fim, o quinto e último grande caso da ciência de dados que tem mudado o mundo é o Airbnb. Cara, o Airbnb, ele cruza dados das pessoas que querem fazer o aluguel ali do quarto, da casa, com das próprias pessoas que estão ali fornecendo a sua casa. Então, ele cruza os dados das pessoas que estão navegando nos sites, ele curte quanto tempo as pessoas ficam ali namorando uma casa, namorando um AP, e aí ele começa a oferecer casas, oferecer apartamentos, oferecer estadias para aquelas pessoas que têm a maior probabilidade de querer ficar nesse lugar, ficar nessa casa. Olha só, eu trouxe até um exemplo aqui que ele pode se utilizar da API do Facebook para quê? Eu coloquei até o meu login aqui, o Dudu, tá aqui, sou eu. Ele consegue, por meio de uma API no Facebook, buscar os mais diversos dados que tem sobre mim, lá no Facebook, para que ele possa, dado as informações que ele tem sobre mim, oferecer as estadias, oferecer as experiências que eu possa ter no mundo aí afora. Então o Airbnb também é uma empresa orientada a dados, beleza? Então é isso, cara. Eu queria trazer para você esses 5 casos que estão mudando o mundo à nossa volta. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha se enxergado dentro aí desse mundo da ciência de dados por meio dessas 5 empresas. Quiçá que você já tenha utilizado essas 5 empresas, né? Então, beleza. Espero que você tenha mergulhado no mundo da ciência de dados por meio desses exemplos e a gente se vê no próximo Dicas e Truques de Ciência de Dados. Um forte abraço. Tchau, tchau.